Agora a igreja, veja só que é sempre um diálogo. Aqui, ela está dizendo assim: eu sou morena. Ela se isolou na sua posição. Mas aqui ela diz assim: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Aqui é outra colocação dela. Vocês estão olhando, eu sou morena. Ela está falando aqui da sua posição diante da revelação. Eu sou morena, a minha cor não é da pele, a minha cor é porque o sol da justiça, a revelação, a luz caiu sobre mim. Por isso eu não sou branca de Jerusalém. É por isso, a minha cor também, ela está dizendo, não é pelo fato de eu ser gentílica, de eu ser mistura de cores, mas é porque eu estou com a revelação. Então, a igreja primitiva, nós lemos Éfeso, as igrejas todas do Apocalipse, nós estamos mostrando a vida dessa igreja, o comportamento dela e a doutrina dela, que é a que está lá no Velho Testamento, perfeitamente, não há nenhuma mudança, só que aqui é profético, e lá é revelação. A igreja vive aquilo que foi profetizado no Velho Testamento, e nós vivemos aquilo que é a profecia e o que foi revelado e o profético. A igreja dos nossos dias tem esse grande benefício. Não olheis eu ser morena, o sol resplandeceu sobre mim. Ela está dizendo duas coisas. Primeiro, ela está dizendo o seguinte: eu sou morena porque o sol veio sobre mim, quer dizer, nasceu um novo dia. Então, as trevas passaram, então o Velho Testamento ficou para trás, e agora o Novo Testamento. E Pedro, o que diz a respeito, né? A estrela da alva, até que ela brilhe em vossos corações, o novo dia. Esse é o novo dia que a igreja começou a viver. Então ela diz assim: o sol resplandeceu sobre mim, eu tenho a revelação, as revelações, e nós vemos que as revelações que ela diz, elas estão todas aqui, no livro de Atos, nas cartas, nas epístolas, todas aqui. Foi o que consolidou a igreja do seu primeiro século de existência. Assim, sobre mim, os filhos de minha mãe, está se referindo agora a Israel, se indignaram contra mim. Ela colocou isso aqui, quer dizer, os filhos de Israel se indignaram contra a igreja. Israel se indignou contra a mãe, que era Israel. Os filhos de Israel se indignaram contra a igreja. Todas as grandes perseguições, Israel estava presente, mas a principal dela foi a participação de Israel na morte do Messias, aquele que a igreja amou, aquele que a igreja se ligou a ela e que recebeu os benefícios da sua ressurreição. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas da vinha. Quer dizer, a igreja entendeu o seguinte: Deus prometeu para Israel o benefício da vinha. O Messias vem, vocês vão cuidar disso, o culto tem que ser assim, profetizado a respeito do Messias. Israel não guardou a vinha, e a igreja agora, ela começou a sentir a responsabilidade, e ela diz assim: os filhos de Israel, os filhos de minha mãe, de minha mãe, se indignaram contra mim e me puseram por guarda da vinha. Quer dizer, nós, igreja, ficamos por guarda de uma coisa que Israel não quis. A vinha que me pertence, não guardei. A igreja, observe, profeticamente, ela existiu, continuou existindo, mas ela não guardou a vinha. A vinha não foi guardada, ela não está sendo guardada. Como? Ela lamenta profeticamente que o decorrer dos anos, que no tempo, esses anos todos que nós estamos vivendo, a vinha não foi guardada. Ela veio de Israel, que rejeitou
e ela se sente impotente. Por que ela diz isso? Porque eram poucos. A igreja que existiu aqui, que inicia seus primeiros dias, não tinha força, não tinha autoridade, não tinha dinheiro. Era uma igreja pobre, composta, né, os grandes líderes eram Pedro, Paulo, né? Paulo não, já veio depois, André, Tiago, já sabiam pescar. Então eram homens de pouca cultura, eram indoutos. Eles não tinham como convencer as pessoas, porque naquele período as pessoas eram muito intelectualizadas. Havia uma preocupação muito grande de conhecimento. Por quê? Porque o Império Romano havia dominado o mundo daquela época e ele queria o domínio intelectual das pessoas. E o que ele fazia? Ele pegava a filosofia toda que veio do Império Greco-Macedônico, jogou para dentro do Império Romano, fazendo anfiteatros, áreas de discussão. Enquanto o povo se distraía, eles dominavam e recebiam os impostos. Era tudo que eles queriam. Não havia guerra, não havia motim contra o Império Romano. E era isso que eles queriam. A igreja não tinha recursos para se manifestar como instituição religiosa. Hoje nós temos uma instituição religiosa, está registrada aqui, diz aqui, tem um nome, todo mundo conhece o nome, na época, né? Hoje temos muitas instituições com o nome de igreja. Igreja A, B, C, são chamadas denominações. Mas a igreja aqui não tinha denominações, porque à medida que se levantava um erro, aí vinha a doutrina corrigindo aquele erro e ficava registrado aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, não só no livro, mas em todas as cartas do Novo Testamento, excluindo naturalmente dos evangelhos que não foram cartas, foram o período do ministério terreno do Senhor Jesus. Pode passar?